Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 31 e 32 do curso de Física 3. O que será essa aula? Será uma revisão de toda a termologia. Por quê? Porque na próxima aula a gente vai começar óptica, depois ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas e todos os conceitos que envolvem onda, todos os seus estudos, a refração, a difração, o efeito Doppler. Então, esta aula será uma revisão de tudo que a gente já viu nesse curso. A gente vai começar com o que é calor, temperatura, falar de escalas, depois dilatação dilatação térmica dos sólidos, falar dilatação aparente e a dilatação dos líquidos. Depois a gente entra para as trocas de calor e o último assunto, os gases. Então vai ser bem uma revisão. Primeiro, a gente tem que conceituar o que é calor. Calor, para a física, é uma transferência de energia. Então, para a física, calor é uma transferência de energia. Toda vez que você tiver um corpo mais quente, um corpo com uma alta temperatura e um corpo próximo a esse corpo com alta temperatura, um corpo com uma baixa temperatura, vai existir calor. Então, calor é o trânsito de energia. Então, sempre de maior temperatura para menor temperatura. Então, isso aqui é o calor. Bom, e o que é temperatura? Temperatura é outro conceito da física. Temperatura é a soma total da energia cinética das partículas. Portanto, é a energia média das partículas. É a medida do grau de agitação. É a medida do grau de agitação das partículas. Então é a média, né? É a medida média da energia cinética das partículas que formam um determinado corpo. Bom, então o fluxo de energia sempre vai da maior temperatura para a menor temperatura. E uma pergunta que não quer calar é quais são os modos de transferência de calor. Então, tipos de transferência de calor. Tipos de transferência de calor. Bom, há três tipos, né? Há aquele tipo de transferência que é por contato, por condução, onde você tem uma barra, e essa barra aqui, ó, está uma chama. E você tem que aqui está mais frio. Bom, o calor vai esquentando isso aqui, ó, até chegar ao ambiente frio e esquentar a barra inteira. Então vai linearmente. Então você tem que o fluxo de calor para a condução é igual a uma constante, a área, a variação da temperatura dividido pela a largura do objeto. Então, o fluxo de calor é diretamente proporcional à área. Por exemplo, esse quadro aqui, ó, ele tem um fluxo de calor maior porque ele tem uma área menor do que essa linha aqui. O fluxo de calor é diretamente proporcional à variação da temperatura. Quanto maior for a variação da temperatura, maior vai ser o fluxo. E ele é inversamente proporcional à grossura. Quanto mais grosso for um objeto, mais difícil vai ser para passar o fluxo de calor por esse objeto. Por exemplo, paredes muito grossas, é muito difícil que o calor de fora consiga penetrar para dentro, para o ambiente de dentro. Por exemplo, se tem um ar-condicionado, aqui vai ser um ambiente frio e lá fora vai ser um ambiente quente. Então, o ambiente quente tende a doar calor para o ambiente frio, mas se a parede for muito grossa, é inversamente proporcional. Quanto maior a grossura da parede,
menor será o fluxo de energia para dentro do ambiente, ok? Então o fluxo de calor, a lei de Fourier, é diretamente proporcional à constante. O que é essa constante? É um material. Se o material tiver uma alta variabilidade na sua temperatura, vai ter um alto fluxo. Se ele tiver uma área grande, vai ter também um alto fluxo. Se a variação da temperatura for alta, também vai ter um alto fluxo. Se tiver a largura for muito grosso, vai ter um baixo fluxo. Então são diretamente e inversamente proporcional. Bom, o outro tipo de modo de transferência de calor é justamente por meio da convecção. A convecção é quando você tem, principalmente nos líquidos, aqui você tem uma panela e nessa panela está ligado aqui o fogo. Bom, as moléculas daqui, ó, elas tendem a ganhar calor e se dilatar. Quando elas dilatam, a densidade é igual a massa sobre volume. Quando ela dilata, ela aumenta o seu volume, portanto ela diminui sua densidade, então ela sobe. Ao subir, ela vai estar em contato com um ambiente mais frio. E o que vai acontecer? Ela vai ter que a densidade é a massa sobre o volume. Se ela está no mais frio, ela tem a tendência de contrair, portanto aumenta a sua densidade, ela desce. Então, esse processo de convecção ocorre na panela, ocorre também no manto terrestre. Não se esqueça que quando o manto chega próximo ao núcleo, o núcleo está mais quente que a crosta. Portanto, o manto quente, ele se dilata, diminui sua densidade, ele sobe. Quando ele sobe, ele se esfria e fica assim com o processo de convecção dentro do núcleo, dentro do manto do núcleo da Terra. Ok? Então é com esse movimento que tem também o movimento das placas tectônicas, que é a deriva continental. Bom, e o outro processo de transferência de calor é quando, ó, esse aqui tem material, esse aqui também tem material para transferência de calor, mas o último é justamente o que não precisa de material, que é a irradiação. O que é a irradiação? É a transferência de calor no vácuo, como o calor chega até a superfície da Terra se está andando pelo vácuo. Como que o calor do Sol consegue chegar até a superfície terrestre se não tem nenhum material no meio? É o vácuo. Isso aqui são por ondas eletromagnéticas. Que tem que a energia vai ser uma constante de Planck multiplicado pela a sua frequência, ok? Então, quanto maior for a frequência, maior será a energia, deixando a constante de Planck, ok? Então, esses são os três tipos de transferência de calor. O primeiro por condução, segundo convecção e terceiro por irradiação, que esquenta a nossa Terra a partir dos gases do efeito estufa. Ele vem como ultravioleta, bate na Terra, é refletido, vira infravermelho, bate nos gases de efeito estufa e acaba esquentando a superfície terrestre. Bom, não se esqueça que ambientes mais escuros, eles acabam absorvendo mais a onda eletromagnética, absorvendo mais as ondas infravermelhas. Portanto, os ambientes mais escuros têm a tendência de absorver energia, enquanto que os objetos claros, brancos, têm a tendência de refletir essa energia, essa onda eletromagnética. Bom, ao falar dos processos de transferência de calor, o que é calor, temperatura e tipos de transferência de calor, bom, agora a gente dá o próximo passo, que é falar das iremos falar das escalas as escalas termoelétricas. As escalas termoelétricas. Então, são três tipos importantes de escalas térmicas. A primeira é a que a gente mais usa, que é em graus Celsius. Portanto, a 0 graus Celsius o gelo entra em um processo de solidificação, e a 100 graus Celsius a água entra no processo de ebulição. A outra escala bastante importante é justamente a de Fahrenheit. A Fahrenheit, em 32 graus Fahrenheit, a água entra em um processo de solidificação. E a 202 Fahrenheit
ela entra no processo de ebulição. Já a outra escala, que é a escala científica, é a escala Kelvin, onde 273 Kelvin a água entra em um processo de solidificação e a 373 Kelvin a água entra no processo de ebulição. Bom, o que é importante de a gente estudar as escalas térmicas? É justamente relacionar elas uma com a outra. Por quê? Porque esse aqui tem 100 unidades, esse aqui tem 180 e esse aqui tem 100 unidades. O que dá para fazer? Bom, eu vou colocar isso aqui para o lado e a gente vai relacionar essas duas, depois essa com essa e depois essa com essa. Como? Eu vou te ensinar. Bom, eu falei para você que a escala em graus é 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit para entrar no processo de solidificação e ebulição. E a escala Kelvin é 273 Kelvin e 373 Kelvin. Bom, vamos relacionar a escala graus com a escala Fahrenheit. Primeiro, você tem que colocar no gráfico. Por que no gráfico? Porque sempre vai ser uma função linear, uma função do primeiro grau. Ok. Bom, para a temperatura de 0 graus, então vou colocar a temperatura em graus Celsius e aqui a temperatura em Fahrenheit, graus Fahrenheit. Bom, para 0 graus Celsius você tem uma temperatura de 32 Fahrenheit. Já para 100 graus Celsius, você sempre vai fazer assim, ó, 100 graus Celsius, você vai ter uma temperatura de 212 graus Fahrenheit. Então, você vai ligar esses dois pontos, ó. Ligando esses dois pontos, você consegue que a temperatura de grau Fahrenheit em função de graus vai ser igual a AX mais B. Quem é o A? O A é a taxa de variação. Quem é o A? É a variação da imagem dividido pela variação do domínio. Então, a variação da imagem dividido pela variação do domínio. Quem é a variação da imagem? É justamente 212 menos 32. E quem é a variação do domínio? É 100 menos 0. Então fica 180 dividido por 100, o que dá 1,8. Então a temperatura em Fahrenheit em função de graus vai ser 1,8 multiplicado pela temperatura em graus, X, mais B. Quem é o B? 32. Então, toda vez que você tiver uma temperatura em graus em Fahrenheit, em que você tiver uma temperatura em graus e quer saber em Fahrenheit, você vai multiplicar pela temperatura que você quer, mais 32. Por exemplo, eu quero uma temperatura de 212 Fahrenheit. Quantos graus seria? Bom, para a gente calcular, ó, ele vai te perguntar assim, eu quero, você tem 50 graus Celsius. Qual será a temperatura em Fahrenheit? Bom, a temperatura em Fahrenheit vai ser a temperatura em Fahrenheit em função da temperatura em graus, vai ser 1,8 multiplicado por 50 mais 32. Então a temperatura em Fahrenheit vai ser 1,8 multiplicado por 50, 40, 90. Então 90 mais 32, você tem 122 graus Fahrenheit. Então, quando você está em 122 graus Fahrenheit, você tem necessariamente 50 graus Celsius. Como que você conseguiria saber qual seria a temperatura de 122 Fahrenheit em graus? Bom, você tem que a temperatura em Fahrenheit é isso aqui. Então, a temperatura em graus seria... Fahrenheit é igual a 1,8 x multiplicado mais 32. Então, a temperatura em graus vai ser Fahrenheit menos 32 igual a 1,8 multiplicado pela temperatura em graus Celsius. Eu estou pedindo para você qual é a temperatura em graus Celsius quando o Fahrenheit for 122. Então, 122 menos 32 vai ser igual a 1,8 multiplicado pela temperatura em graus. Então, 122 menos 32 vai ser 0. Aqui dá 0, 12, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Isso, 90. 90 vai ser igual a 1,8 multiplicado pela temperaturas em graus.
Então a temperaturas em grau vai ser 90 dividido por 1,8. 90 dividido por 1,8 é justamente 50 graus. Por quê? Porque 1,8 multiplicado por 50 vai dar 0,40, 5,90. Então vai ser... então é 50 graus, porque 1,8 multiplicado por 50 dá 90. Exato. Então aqui está como que você acha a função Fahrenheit em função de graus ou graus em função de Fahrenheit. Agora vamos para outra escala. Vamos para a escala da temperatura em graus Celsius e em função da temperatura em Kelvin. Bom, vou apagar isso aqui tudo. Você tem que a temperatura em graus Celsius e aqui vai ter Kelvin. 0 graus Celsius vai ser 273 Kelvin. E 100 graus Celsius vai ser 373 Kelvin. Então, aqui vai ser uma reta. Essa reta vai ter, então vai ter K em função de graus Celsius, vai ser AX mais B. Quem vai ser o A? O A vai ser 373 menos 273 dividido por 100, que é 100 menos 0. Então, isso aqui vai dar 1, ok? Por quê? Isso aqui vai dar 100 dividido por 100, que vai dar 1. Então, a temperatura em Kelvin em função de graus Celsius vai ser 1 multiplicado por x mais 273. Então, digamos que você quer uma temperatura de 100 graus. Qual seria a temperatura em Kelvin? Então, Kelvin em função de 100 graus vai ser 1 multiplicado por 100 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin, quando a temperatura for 100 graus, vai ser 373 Kelvin. Ok? E ao contrário, graus em função de Kelvin. Então, a temperatura em graus vai ser a temperatura em Kelvin menos 273. Então, tipo, se eu quero a temperatura aqui de 50 graus, qual vai ser a temperatura em Kelvin? Então, a temperatura de 50 graus vai ser Kelvin menos 273. Então, Kelvin vai ser 273 mais 50. Então, Kelvin vai ser 273 mais 50, 323. Então, vai ser 323 Kelvin. E se eu quisesse, qual é a temperatura em graus quando Kelvin for 323? Então, a temperatura em graus vai ser X. A temperaturas em graus vai ser, temperaturas em graus Celsius vai ser a temperatura em Kelvin menos 273. Então, a temperatura em graus Celsius vai ser Kelvin. Quem é Kelvin? 323 menos 273. Isso aqui, a temperatura em graus Celsius vai ser 323 menos 273, 0. Aqui vai 2, vai 1. Então, 3, 4, 5. Vai ser 50 graus Celsius, como está no gráfico. Então, 50 graus vai ser 323 Kelvin. Agora, eu relacionei graus, com Fahrenheit na primeira informação e relacionei graus em Kelvin. Agora falta relacionar Fahrenheit em Kelvin. Bom, como é que a gente faz isso? Bom, aqui vai ter um eixo cartesiano, onde você vai ter a Fahrenheit em função de Kelvin. Quando for 32 graus, 32 Fahrenheit, a temperatura de Kelvin vai ser 273. Então, quando for 32, vai ser 273. Já quando for 373, 100 a mais, né? Você vai ter uma temperatura de 212 Fahrenheit. Aqui em Kelvin e Kelvin. Então vai ter uma função linear aqui, né? Bom, então a temperatura em Fahrenheit em função de Kelvin vai ser AX mais B. Quem é o A?
o A vai ser a variação da imagem, 180, dividido pela variação do domínio, que é 100. Portanto, 1,8. Então, a temperatura em Fahrenheit em função de Kelvin vai ser 1,8 x mais B. Quem é B? Bom, o B, você tem que colocar um elemento do domínio e achar o elemento para achar o B. Por exemplo, quando for 32 graus, isso aqui vai ser 1,8 multiplicado por 273 mais B. Então, B vai ser 32 menos 273 multiplicado por 1,8. 8, 16, 24. 7 vezes 8 vai dar... Bom, eu posso... não. Então, 8 vezes 7 vai dar 56. 56. 56. 40, 48, 56, 57, 58. 58, 8, 16, 20, 26. 8, 16 mais 5, 21. 3, 7, 2. Então vai ficar 4, 8, 9, 10, 11. 11, 8, 9, 4. Então vai ficar 32, aqui uma vírgula, menos 491,4. Ok. Agora apaga isso aqui. Então o B vai ser menos 491,4 de menos 32. Então vai ficar 4, corta aqui 8, 12, 11, fica 8, 9, aqui vai ficar 5, 4. Então o B é menos 4, 5, 9, 4. É isso mesmo? 4, 9, 1, menos 32. 0, aqui fica 8, 8, 9, 5, 4. Então, aqui fica 4, né? Então, o B é menos 459,4. Então, a função é assim, a função F, a temperatura em Fahrenheit em função de Kelvin vai ser 1,8 vezes a temperatura em Kelvin menos 4,594. Essa será a função. Então, esse ponto aqui, essa minha reta, ela vai cruzar o eixo das abscissas, que é o B, em menos 459,4. Então, a função vai ser assim, né? Deixa eu ver se consigo fazer uma reta onde passe nesses pontos. Então, a reta seria mais ou menos assim, ok? Aqui deveria ser 273 e 212, não está na escala. Mas vamos entender o seguinte: quando eu tiver uma temperatura de 373, qual será a temperatura em Fahrenheit? A temperatura em Fahrenheit quando for 373 vai ser igual a 1,8 multiplicado por 373 menos 459,4. Então, a temperatura em Fahrenheit, quando for 373, vai ser 373 multiplicado por 1,8, vai ser 8, 16, 24. 56, 57, 58. 8, 16, 24. Mais 5, 29. 3, 7, 3. Então, vai ficar 4, 8. 9, 10, 11. 10, 17. 5, 6. Então vai ficar 671 menos 4 menos 495,4. Então 671,4 menos 459 menos 4. Então aqui vai dar 0. O 7 fica 6, 11. Aqui vai dar 3. 9, 10, 11. Não, 2. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 12. Exatamente 212 Fahrenheit. Então, a temperatura em Fahrenheit com 373 Kelvin em função de 373 Kelvin vai ser 212 graus Fahrenheit. Então, é assim que você acha a função que determina a escala térmica, ok? Bom, agora, o que os vestibulares pedem? Os vestibulares pedem que você, ele manda construir uma escala tipo Laura. A escala Laura
ela fala o seguinte, ó, digamos aqui que é uma escala hipotética, né? Ela fala assim, que a escala Laura, menos 10 graus o gelo está sofrendo solidificação, está congelando. E 50 graus Celsius entra em um processo de ebulição. E ele quer a escala Laura em função da escala em graus. Então você vai botar aqui, ó, a escala em graus Celsius, e a escala Laura, ok? Bom, quando for menos 10 graus, vai ser 0 graus Celsius. Então, quando for menos 10, vai estar aqui, ó, vai ser 0 graus. E quando for 50 graus, vai ser 100 graus. Não, quando for 50 Laura, vai ser 100 graus. Então, você vai ter esse eixo aqui, ó. Então, você vai ter essa reta. Então, isso aqui vai ser a escala Laura em função da temperatura em graus, vai ser o AX mais B. Então, ó, a escala Laura vai ser, em função da temperatura em graus, vai ser o A. Quem é o A? O A é a variação do elemento da imagem dividido pela variação do elemento do domínio. Então, A vai ser 10 mais 50, 60, dividido por 100. Isso aqui vai ser 0,6. Então, vai ser 0,6x mais menos 10. Então, a escala em Laura vai ser 0,6x menos 10. Ó, e quando for 100 graus, qual vai ser a temperatura em Laura? Ó, a temperatura em Laura, quando for 100 graus Celsius, vai ser 0,6 vezes 100 menos 10. Então, ó, a temperatura de Laura em 100 graus Celsius vai ser 60 menos 10. Então, a temperatura de Laura quando for 100 graus Celsius vai ser exatamente 50 Laura, ok? 50 Laura. Então, você sempre tem que achar a taxa de variação e depois você acha o B. Aí você consegue fazer a função para qualquer temperatura. Se ele falar, bom, eu quero a temperatura de 50 graus, eu quero a temperatura de 50 graus na função Laura, como é que seria? Bom, vai estar aqui, né, nesse ponto. Qual seria o ponto? Então, a temperatura Laura em função de 50 graus Celsius vai ser 0,6 multiplicado por 50 menos 10. Então, a temperatura Laura em 50 graus Celsius, em função de 50 graus Celsius, vai ser 6 vezes 5 menos 10. Então, vai ser 30 menos 10, que vai ser 20 Laura. Então, quando for 50 graus, vai ser 20 Laura. Ok? Tá certo? Tá. 6 vezes 5 dá 30. Menos 10 dá 20. 20 Laura. Então, toda vez que você tiver que fazer uma escala térmica, você sempre faz desse estilo, com uma função do primeiro grau. Você tem que achar a taxa de variação, depois você acha o B e depois você acha a função. Bom, ao encerrar isso, vamos começar agora o processo da termologia. Bom, o que é importante falar da termologia? Dois conceitos muito importantes. O primeiro é a capacidade térmica. O que é capacidade térmica? Então, capacidade térmica. Bom, a capacidade térmica é o seguinte. Digamos que você tem um bloco com a massa M. E nesse bloco, você, digamos que essa massa aqui seja de... Não, aqui você tem M, A, e você vai ter uma variação na temperatura quando você colocar calor. Ok. Mas, quando você tem um outro bloco com a massa M também, um bloco B, mas quando você coloca a mesma quantidade de calor, varia 2 vezes a temperatura, 2 vezes mais que a temperatura de A. Então, você tem que a capacidade térmica de A vai ser maior que a capacidade térmica de B. Por quê? Porque capacidade térmica é a quantidade de energia dividida pela variação da temperatura. Então, se a capacidade térmica for constante, você tem que, quanto maior for a variação da temperatura, menor é a capacidade térmica. Então, por isso que esse aqui teve a mesma quantidade de calor trocada com o ambiente. Com o ambiente não, com o bloco, com essa massa M.
Então não importa a massa aqui, né? Que a massa é massa com massa, então se esse deu Q e variou só ΔT, e esse forneceu Q e variou 2 vezes ΔT, quem tem uma maior variação na temperatura tem uma menor capacidade térmica. Portanto, a capacidade térmica de A é maior que a capacidade térmica de B. O que é capacidade térmica? É justamente a resistência do objeto em função da sua variação da sua temperatura. Bom, quando tem uma alta capacidade térmica, você vai ter uma baixa variação da temperatura. Por quê? Porque se for constante a quantidade de calor que o sistema doou para o corpo, você tem que capacidade térmica e variação da temperatura é inversamente proporcional. Portanto, quanto maior a capacidade térmica, menor vai ser sua variação na temperatura. Quanto maior for a capacidade térmica, menor for sua capacidade térmica, maior será a sua variação na temperatura. Por isso que a capacidade térmica de A é maior que a capacidade térmica de B. Bom, agora, se a gente colocar a massa, então ó, a capacidade térmica de A em função da massa, ela vai ser maior que a capacidade térmica de B em função de 2 vezes a massa. Por quê? Porque, falando do objeto, né? Você tem que ter 2 vezes a massa para ter a mesma capacidade térmica. Bom, agora deixa eu te dar um exemplo. Digamos que você tem um exemplo. Um corpo com 100 gramas. E você tem que a variação na temperatura desse objeto foi de 10 graus quando você colocou 100 joules de energia. Então você tem que a capacidade térmica é justamente a quantidade de energia fornecida para o bloco A dividido pela sua variação na temperatura. Então a capacidade térmica de A vai ser 100 dividido por 10. Então vai ser 10, isso aqui é Joule, isso aqui é temperatura em Kelvin, né? Não, em graus Celsius. Então você vai ter Joule por graus Celsius. Ok. Aí eu venho com outro objeto de massa 400 gramas e forneço 100 joules para esse objeto B. Ele tem que sua variação na sua temperatura vai ser justamente 5 graus Celsius. Então você tem que a capacidade térmica de B vai ser a quantidade de energia fornecida para o bloco dividido pela sua variação na temperatura. Então a capacidade térmica de B vai ser 20 joules por grau Celsius. Ok. Bom, mas isso aqui é capacidade térmica, isso aqui só está falando do objeto. E quando fala da massa? Bom, quando a gente fala da massa, para esses dois exemplos, ó, isso aqui é capacidade térmica. Agora a gente vai entrar para a coeficiente, não, vai entrar por calor específico. Calor específico, que é o Czinho. O que é o calor específico? O calor específico tem como função medir a variação na temperatura com a sua massa. Então, o calor específico, o calor específico vai ser a capacidade térmica dividido pela massa. Então, vamos fazer com esse exemplo aqui. O calor específico vai ser igual à capacidade térmica. Quem é a capacidade térmica? 10 joules por grau Celsius, dividido pela massa. Quem é a massa? 100 gramas. Então, a capacidade térmica vai ser, corta, 0,1 joules por graus Celsius. Essa seria o calor específico de A. Enquanto que o calor específico de B seria, calor específico de B vai ser igual à capacidade térmica de B dividido pela massa de B. Então o calor específico de B vai ser a capacidade térmica de B, 20 joules por graus Celsius, dividido pela massa de B, 400 gramas. Então a capacidade térmica de B vai ser, corta aqui, corta aqui, vai ficar 1 sobre 20 joules por gramas. Então a capacidade térmica de B vai ser 0,05 joules por graus Celsius.
Bom, o que tem a ver esses dois? Que você consegue relacioná-la, né? Por quê? Porque se você sabe que a capacidade térmica vai ser a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, e você sabe que o coeficiente, o calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa, então você tem que a capacidade térmica vai ser o calor específico multiplicado pela massa. Então coloca aqui, ó, o calor, isso aqui vai ser a capacidade térmica vai ser igual ao calor específico, Czinho, multiplicado pela massa. Então coloca aqui, ó, Czinho, calor específico multiplicado pela massa, vai ser igual à quantidade de calor dividido pela temperatura. Então a quantidade de calor vai ser mc ΔT. Chegamos no que macete, ó. Então é uma relação entre a capacidade térmica com o calor específico. O que o calor específico leva em conta? Leva em conta a massa. Já a capacidade térmica leva em conta apenas o objeto, Como que você relaciona os dois? Você sabe que a capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação do tempo, e você sabe que o calor específico é a capacidade térmica em relação à massa. Então o calor específico a capacidade térmica é o calor específico multiplicado pela massa. Aí você sabe que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela temperatura. Então a capacidade térmica vai ser calor específico multiplicado pela massa igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Então a quantidade de calor vai ser a massa multiplicado pelo calor específico multiplicado pela a variação da temperatura. Então você chega na fórmula que macete. E você sabe que quanto menor for a capacidade térmica, maior vai ser a sua variação na temperatura, deixando a massa e a quantidade de calor constante. Então, quanto menor for a capacidade térmica, maior a variação na temperatura. E quanto maior for Quanto menor for o calor específico, maior será a sua variação na temperatura. Quanto maior for o calor específico, menor vai ser a sua temperatura. Bom, o calor específico da areia é 0,005, se eu não me engano. E o calor específico da água é 1 joules por graus Celsius. Então você precisa de 1 joule para variar a sua temperatura em 1 grau a cada grama de água. Então o calor específico da água é muito maior que da areia. Por isso que você sente a areia muito quente quando ela recebe pouca quantidade de calor do sol e a água está fria. Bom, ao falar tudo isso e saber de onde vem essa fórmula aqui, macete, que é Q massa multiplicado pelo calor específico multiplicado pela variação da temperatura, a gente entra agora justamente na parte de trocas de calor. Bom, nas trocas de calor você tem o seguinte. Falamos da capacidade térmica, falei também da capacidade de calor específico. Vamos agora para a dilatação térmica. Bom, tem dois tipos de dilatação térmica. 3 tipos. A primeira é quando você varia linearmente. Quando você tem uma expansão linear para cá e para cá. Como que é? Você tem que a variação linear do objeto vai ser o seu comprimento inicial multiplicado por uma constante multiplicado pela variação da temperatura. Então você tem que o tamanho final menos o tamanho inicial vai ser o tamanho inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação. Multiplicado pela variação da temperatura. Então você tem que o tamanho final da placa vai ser L mais LO multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear multiplicado pela variação da temperatura. Então o tamanho final vai ser o LO em evidência 1 mais o tamanho
o coeficiente de dilatação térmica multiplicado pela variação da sua temperatura. Bom, o que dá para fazer com isso? Dá para fazer uma fórmula. Por quê? Uma fórmula não. Botar no eixo cartesiano. Por quê? Porque se a gente pegar essa daqui, ó L vai ser igual L inicial mais L inicial multiplicado pela o calor, a taxa de variação, o coeficiente de dilatação térmica multiplicado pela variação da temperatura. Perceba que isso aqui vai ser uma função do primeiro grau, onde isso aqui é o y, isso aqui é o b, isso aqui é o a, x. Isso aqui tudo é constante, então seria o a. O x vai ser a variação da temperatura e o b vai ser o LO, então vai ser a placa, o tamanho final em função da variação da temperatura, onde você vai começar com LO. LO vai ser uma reta. Bom, nessa reta você tem que, se você achar um eixo aqui e botar um ângulo nesse eixo aqui, vai ser igual em todos os eixos, esse aqui é perpendicular. Então, a tangente do ângulo θ vai ser o cateto oposto, LO, dividido pelo cateto adjacente, ΔT. Então, você tem que... Isso aqui vai ser a tangente de θ, vai ser igual a variação do elemento do domínio, da imagem, LO, dividido pela variação da imagem, ΔT, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o tangente de θ vai ser... Então, a tangente de θ vai ser o tamanho inicial dividido pelo cateto adjacente. Então, aqui que você tem, portanto, a variação do tamanho linear vai ser igual a LO multiplicado pelo coeficiente de dilatação multiplicado pela variação da temperatura. Então, você tem que, se você começar do zero, aqui seria LO, você queria o L. Mas aí você está começando com, isso aqui vai ser o Y, isso aqui vai ser o AX e o B vai ser zero. Então isso aqui tudo é o A. Então você tem que começar do zero, vai ter um cateto aqui. Um ângulo. Então você tem que o ângulo, a tangente desse ângulo vai ser a variação de L dividido pela variação da temperatura. Então, a tangente de θ vai ser, a variação de L é LO multiplicado por ΔT dividido por ΔT. Então, a tangente de θ vai ser igual ao tamanho inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação. Ok? Então, a variação de L, que seria isso aqui, vai ser... O tangente de θ vai ser a variação de L dividido pela variação da temperatura, que é o elemento da imagem e o elemento do domínio, cateto oposto e cateto adjacente. Então, a variação de L é o tamanho inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação multiplicado pela variação da temperatura. Então, você coloca isso aqui, corta o ΔT, vai ser que o tangente de θ é igual ao tamanho inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação. Bom, isso para uma linear. E para a dilatação linear. E para a dilatação em área, que tem duas dimensões. Então, a dilatação da área vai ser igual à área inicial multiplicado por 2 vezes o coeficiente de dilatação multiplicado pela variação da temperatura. E quando for em 3 dimensões, que seria em volume, então a variação do volume vai ser o volume inicial multiplicado por 3 vezes o coeficiente de dilatação linear multiplicado pela variação da temperatura. Bom, isso aqui só foi para relembrar, isso aqui vai ser em área, que vai crescer para cá, crescer para cá, crescer para cá e crescer para cá. E em volume seria nas 3 dimensões, né? Na área da base,
e na altura. Bom, o que importa do terceiro? A dilatação aparente. Vamos falar da dilatação aparente. A dilatação aparente, é quando você tem um recipiente de 1000 ml, 1 litro. Não, você tem um recipiente de 1000 ml, que é o recipiente. E você tem um volume de 100 ml aqui dentro. 1000 ml também. Aí, com o passar do tempo, você coloca uma temperatura aqui, ó. Ao colocar a temperatura e uma variação do tempo, após um determinado tempo, você tem que o objeto dilatou para 1100 ml, enquanto que o líquido ficou com 1070. O líquido ficou com 1070 ml. E você percebe que ficou um pouco de água aqui, ó. Esse pouco de água, digamos que esse líquido aqui, ele dilatou 1150 ml. Então ficou 50 ml aqui, ó. O que você tem disso tudo? Bom, a dilatação do volumétrica do aparente, ele é igual a dilatação aparente vai ser igual a variação a dilatação do líquido menos a dilatação volumétrica do recipiente. Então você tem que a variação da quantidade de líquido vai ser a variação do aparente mais a variação do volume do recipiente. Então, a variação do líquido foi a aparente mais a do recipiente, ó. Pega a aparente, que caiu, e mais a do recipiente. Vai ser justamente os 1150. O que é importante dizer aqui tudo, ó? O que seria o aparente? O aparente seria a variação do volume do aparente. Vai ser o volume inicial multiplicado por a sua dilatação aparente multiplicado pela variação da temperatura. Isso vai ser igual a variação, vai ser o volume inicial do líquido multiplicado pelo coeficiente de dilatação do líquido multiplicado pela variação da temperatura, menos o volume inicial do recipiente multiplicado por o coeficiente de dilatação do recipiente multiplicado pela variação da temperatura. Percebe que o volume e a temperatura são iguais no início para todos, então você corta o volume e a temperatura. O que vai dar? Vai dar que a dilatação, o coeficiente de dilatação aparente vai ser igual ao coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Ok? Então, para você saber o coeficiente de dilatação aparente, vai ser igual ao coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, o coeficiente de dilatação do líquido vai ser o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Ok? Por quê? Porque o volume é igual para todos, o volume era igual. E a variação da temperatura vai ser igual para todos, por isso você pode cortar. Então você só fica com a taxa de dilatação do aparente, que é igual à taxa de o coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Ou o coeficiente de dilatação do líquido vai ser o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Ok? Bom, ao falar de todas os coeficientes de dilatação, vamos agora para as trocas de calor. Bom, o que é troca de calor? Troca de calor é quando você tem um corpo mais quente e um corpo mais frio.
Bom, vamos falar dos estados sólidos da natureza, os estados físicos. Aqui você tem o sólido, aqui você tem o líquido e aqui você tem o gás. Bom, para o sólido para o líquido é um processo de fusão. Você tem que a quantidade de calor positiva endotérmico. Do líquido para o gasoso, você tem um processo de ebulição. A quantidade de calor é positiva, ele ganha calor e, portanto, é um processo endotérmico. Processo endotérmico, endo. Bom, já para o gás para o líquido, você tem que é um processo exotérmico. A quantidade de calor é negativa, é um processo exotérmico. Perde calor para o meio. E é um processo de condensação. Já para o líquido, para o sólido, você tem um processo de solidificação. Que é um processo exotérmico, perde calor para o meio. Portanto, a quantidade de calor é negativa. Então, processo de solidificação. Processo de condensação, isso aqui também pode ser chamado de liquefeção. Ok? Bom, agora vamos para os processos, ao saber isso tudo, então aqui é ebulição ou vaporização. E vamos para como que a gente consegue identificar isso em um eixo cartesiano. Por exemplo, você tem um eixo cartesiano em que está a temperatura em função do tempo, ou em função da quantidade de calor. Por quê? Porque a quantidade de calor vai ser massa vezes o coeficiente de dilatação térmica dividido pela variação da temperatura. Então, se isso aqui é constante, é A multiplicado por ΔT, isso aqui é a quantidade de calor. Então, a quantidade de calor em função da temperatura. Bom, no início você tem assim, digamos que o gelo está a menos 20 graus. Então, daqui para cá, ó, isso aqui tudo é gelo. Ok? Quando chega aqui, ó, vai estar em 0 graus Celsius. Mas vai estar gelo a 0 graus Celsius. Então vai ficar um tempo até chegar aqui, ó, em 0 graus Celsius, que aqui, a partir daqui vai ser líquido. Então aqui você tinha líquido mais gelo. E aqui é só líquido. Onde você vai variar até 100 graus Celsius. Quando chegar em 100 graus Celsius, ó, com a quantidade de calor que eu não sei qual é, vai ser aqui, ó, você vai passar por um processo onde você vai ter líquido mais gasoso e depois você vai ter gasoso. Então aqui é só gasoso. Então é assim que você identifica, ó, a partir daqui, ó, a partir desse ponto só tem gás. Aqui tinha líquido e gás e aqui só gás. E aqui é só líquido. Então toda vez que você vê um gráfico assim, você tem que identificar onde só tem líquido, onde só tem gás, onde só tem gelo, onde tem líquido e gelo e onde tem líquido e gás. Ok? Bom, aqui, ó, nesse processo, perceba que não tem variação na temperatura, portanto a quantidade de calor vai ser M vezes L, que é o calor sensível. Não, calor latente. O que é o calor latente? Ele pega todo o calor para transformar, para quebrar as ligações intermoleculares. Então essa quantidade de calor não é para variar só a temperatura, é só para quebrar as ligações intermoleculares, justamente para o gelo virar líquido. E aqui você tem a quantidade de calor igual a massa vezes o coeficiente vezes o calor específico multiplicado pela variação da temperatura. Então aqui, ó, você também só tem a quantidade de calor, vai ser calor latente, ó, M vezes L. Por quê? Tá pegando as forças intermoleculares da fonte de hidrogênio e quebrando elas para virar gás. Bom, ao falar disso, vamos entender agora os processos de troca de calor.
a troca de calor sempre vai ser, ó, se você tem aqui um ambiente onde não tem troca com meio, portanto as paredes são adiabáticas. Você tem um cara com uma massa A e ele está com uma temperatura, a temperatura dele é maior do que a temperatura de B. Então B, então isso aqui vai doar calor para B. Ok, então a quantidade de calor de A vai ser menos, digamos que seja menos 400 calorias. Então se A está perdendo 400 calorias, a quantidade de calor que B está recebendo é mais 400 calorias. Então se você resultar isso aqui, a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B vai ser sempre zero. Então toda vez que você tiver troca de calor, a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido sempre tem que dar zero. Então qualquer troca de calor, as somas das trocas de calor tem que dar sempre zero. Ok? Bom, isso é fundamental para você entender o início das trocas de calor. Por quê? Vou fazer um exemplo aqui. Ó. Digamos que você tem uma massa de 50 gramas, massa de A, uma temperatura sendo massa de água. Então o calor específico é 1 calorias por graus Celsius. E a temperatura de 60 graus Celsius. Aí você vem com um corpo B, massa B, que vai ter uma massa de 100 gramas, com uma temperatura de... Acontece muito isso, né? Quando você quer esquentar uma água de 10 graus Celsius, com o coeficiente, o calor específico, 1 calorias por graus Celsius. Ok. Então você vai pegar esse cara aqui que tem 50 gramas de água, 50 gramas, tem 50 gramas. E você vai colocar aqui, ó, 100 gramas com uma temperatura, aqui dá uma temperatura de 60 graus Celsius e aqui dá uma temperatura de 10 graus Celsius. Então você tem que a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B tem que dar igual a zero. Quem é a quantidade de calor de A? Então a massa, ó, qual vai ser a temperatura final desse sistema? Ok, então você tem que no início você tem a massa de A multiplicada pelo calor específico de A multiplicado pela variação da temperatura mais a massa de B multiplicado pelo calor específico de B multiplicado pela variação da temperatura de B, que vai ser igual, ó, vai ser igual aos dois juntos, né? Então você tem antes e depois. Depois vai ser a massa de A mais a massa de B multiplicado pelo calor específico que é água, o calor específico da água, multiplicado pela variação da temperatura. Então você tem que a massa de A vai ser 50, 1, a variação da temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, mais a massa de B, que é 100, multiplicado por 1 vezes a variação da temperatura final menos a temperatura inicial, que é 10 graus. Isso aqui vai ser igual a 150 multiplicado por 1, multiplicado pela temperatura final, que você quer, menos a temperatura inicial, aqui seria igual a zero, né? Então, seria igual a zero. Então, a temperatura vai ser 50T menos 300, 3.000, 30 mais 2 zeros, mais 100T menos 1.000, tem que ser igual a zero. Então, você tem que 100T, 150T, menos com menos, menos 4.000, tem que ser igual a zero. Então, a temperatura final vai ser 4.000 dividido por 150. Isso aqui vai ser 0,0. 400 dividido por 15. Você tem aqui 15, sobra 5, 2, aqui fica mais 1, 15. Tá certo isso? 5, 2. Então, mais 15. Aqui fica 0, 100. Então, vai ficar a temperatura de... Vamos ver aqui. 400 dividido por 15.
Então você tem que aqui 2 vai ficar 30 dividido menos, aqui vai ficar 0, 1. Vai ficar mais 0, 30 vezes 5, né? 6, 30, 60, 90, 6, 90. Então vai ficar a temperatura final, vai ficar 26,6 graus Celsius. Que aqui vai ficar 10, aí vai ficar 0, aí vai ficar mais 6 de novo. Então 26,7 graus Celsius vai ser a temperatura final desse sistema. Ok? Bom, ao falar das trocas de calor, a gente agora vai para os gases. Eu falei para você que a energia interna de um gás, é uma constante, então pode ser 3 meios de NR multiplicado pela variação da temperatura, ou se for um monoatômico, ou a variação da energia interna do gás vai ser 5 meios vezes NR vezes a variação da temperatura. Perceba que isso é uma constante, portanto a variação da temperatura de gás é uma constante multiplicada pela variação da temperatura. Então a variação da energia interna de um gás é uma constante multiplicada pela variação da temperatura. Ok. Bom, então toda vez que você variar a temperatura, você vai variar a energia interna do gás. Ótimo. Então, você pode realizar no gás 3 transformações. Pode ser as 3 transformações de um gás, pode ser a isotérmica, onde você tem que a temperatura é constante. Então você tem que a temperatura é constante, portanto a variação da energia interna é 0. Se a variação da energia interna, você sabe que a primeira lei da termodinâmica fala que a quantidade de calor vai ser... Não, a variação da energia interna vai ser a quantidade de calor menos o trabalho. Se isso aqui é 0, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. Então a quantidade de calor nesse sistema vai ser igual ao trabalho. Então você tem a isobárica, onde a pressão é constante. Então você varia tudo, então a variação da energia interna do gás vai ser igual à quantidade de calor menos o trabalho. E você tem a transformação isocórica, que é quando o volume é constante. Quando o volume é constante, você tem que não tem trabalho, o trabalho é igual a 0. Então você tem que a variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor. Ok? Isso aqui para as transformações, os 3 tipos de transformações. Se você colocar na equação geral dos gases, equação geral dos gases, você tem que a pressão inicial multiplicada pelo volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser a pressão final multiplicada pelo volume final dividido pela a temperatura final. Ok? Bom, então toda vez que o gás, então isso aqui são as transformações. Então toda vez que o gás esquenta, você tem que a variação da energia interna é maior que 0, portanto você tem que a energia interna aumenta. Toda vez que o gás esfria, você tem que diminui, portanto a variação da energia interna é menor do que 0. E quando o gás não esquenta nem esfria, a temperatura inicial é igual à temperatura inicial, portanto a temperatura aqui aumenta, a temperatura aqui diminui, portanto a energia interna do gás aumenta e a energia interna do gás diminui. E quando ele não esfria e nem esquenta, a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final, portanto a variação da energia interna do gás é igual a 0. Então a variação de energia do gás aumenta, que é maior que 0. Então U aumenta, então você tem que a variação da energia interna é positiva, a variação da energia interna é negativa. Ok, vamos agora para as transformações. Já falei, toda vez que você tem o trabalho, são 2 tipos de trabalho, né? Na transformação você pode transformar em modo mecânico ou de temperatura. Bom, quando você tem aqui um recipiente e ele tem uma determinada altura
e ele passa por uma transformação e ele aumenta esse volume, você tem que o trabalho foi positivo, o trabalho foi realizado pelo gás. Se você tem um recipiente e ele tem um volume, então o trabalho aqui ó, é positivo. O trabalho é positivo. Então quando você tem uma altura, H, isso aqui é Hzinho, isso aqui é Hzinho, e ele passa por uma transformação mecânica e você tem que ele perde volume, então o Hzinho, isso aqui foi que a transformação, o trabalho foi negativo, foi realizado pelo gás. Então aqui o gás realizou o trabalho positivo, e aqui o gás recebeu o trabalho do meio, portanto o trabalho é negativo. Bom, se o trabalho, o que é trabalho? Trabalho do gás vai ser a força multiplicado pela variação da distância multiplicado pelo cosseno, né? O cosseno de θ, entre a força e o deslocamento. Então, o trabalho realizado pelo gás pode ser... O que é a força do gás? A força é justamente a pressão. Se a pressão for constante, a variação do espaço vai ser justamente o volume. Isso aqui vai ser 0, que é igual a 1, cosseno de 0. Então, o trabalho realizado por gás é igual a pressão constante, se for uma transformação isobárica, multiplicado pela variação do volume. Bom, se não for uma transformação com a pressão constante, sendo uma isobárica, você tem que o trabalho, aqui é pressão e volume. Se a pressão está variando e o volume também, ó, fazendo isso, você tem que o trabalho realizado pelo gás vai ser numericamente a área. Ok? Bom, então a gente tem como... A gente estudou tudo isso e falamos também das máquinas térmicas. O que são máquina térmica? A máquina térmica, ela recebe calor da fonte quente, quantidade de calor quente, ela realiza trabalho e ela perde para a fonte fria, quantidade de calor frio. Então você tem que o trabalho vai ser, você tem que a quantidade de calor quente vai ser o trabalho mais a quantidade de calor frio. Então você tem que o trabalho vai ser a quantidade de calor quente menos a quantidade de calor frio. Bom, o que você tem importante de uma máquina térmica? Você tem que o rendimento. O que é o rendimento? É o trabalho multiplicado pela quantidade de calor da fonte quente. Então o rendimento vai ser o trabalho QQ menos QF dividido por QQ. Então o rendimento de uma máquina vai ser 1 menos a quantidade de calor fria, que é rejeitado, dividido pela quantidade de calor quente. Ok? Isso para uma máquina térmica. E para uma máquina frigorífica, é o contrário, hein? Para a máquina frigorífica, ela tem que receber trabalho, pegar da fonte fria, quantidade de frio, e jogar para a fonte quente. Então, quantidade de calor quente. Então, vai ser tudo ao contrário. Você tem que... É eficiência. O que é eficiência? É a quantidade de calor frio em função do trabalho. Ok? Quanto que ela joga para fora em função do trabalho. Bom, ao falar disso tudo, só faltou falar do ciclo de Carnot, que é quando tem o ciclo de Carnot, ele ocorre quando você tem duas isotérmicas e duas adiabáticas. Então, o ciclo de Carnot ocorre quando você tem duas isotérmicas e duas adiabáticas.
Não se esqueça que a adiabática, falando da primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Para as expansões ou compressões adiabáticas, a quantidade de calor é igual a zero. Então, a variação da energia interna do gás vai ser menos o trabalho. Então, se o trabalho ocorre uma compressão, você tem que o trabalho é negativo. Então, a variação da energia interna vai ser menos o trabalho. Então, a variação da energia interna vai ser positivo. Então, toda vez que você comprime um gás, você esquenta ele para uma expansão ou uma compressão adiabática. E para a expansão, você tem que o trabalho é positivo, então a variação da energia interna do gás vai ser menos mais o trabalho. Portanto, a variação da energia interna vai ser negativa. Toda vez que você expande um gás para uma expansão adiabática, você tem que o gás esfria. Os exemplos, a geladeira, o Rexona, né? O Rexona, que é o cilindro. Quando você aperta ele, você está expandindo o gás, você tem que ele esfria. E aqui você tem a bomba de combustível, a bomba de encher pneu. Bom, para o ciclo de Carnot, você tem que você muda como que você calcula. O rendimento para o ciclo de calor vai ser 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. Para o ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? É a máquina com maior eficiência. Para a segunda lei da termodinâmica, nenhuma máquina consegue pegar toda a quantidade de calor e transformar em trabalho. Mas tem a máquina de Carnot que procura a máxima eficiência. Então a máxima eficiência vai ser 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. Ok? Então a aula de hoje foi isso. Sei que foi muita coisa, a gente revisou tudo. Então, tchau, tchau, deixa o like, compartilha e até a próxima aula.